Nós vamos receber, e já estamos com ele aqui no bastidor político, a presença do deputado Eduardo Botelho, do PSB, presidente da Assembleia Legislativa, para falar conosco aqui no nosso bate-papo político desta segunda-feira, começando essa nova semana, né? Pode colocar aqui, isso. O deputado já está chegando aqui, o jornalista Paulo Coelho já está por aí, né? Flamenguista, feliz da vida. O Flamengo conseguiu ganhar. Aliás, ninguém falou nada comigo sobre o Corinthians hoje, por quê? Ninguém falou nada comigo sobre o Corinthians hoje. O Flamengo ofuscou o Corinthians. O Flamengo ofuscou o Corinthians? O Flamengo ofuscou o Corinthians. O Flamengo ou o juiz que ofuscou o título do Corinthians? Sem quando fez assim com a mão lá, torcendo, quando o Guerreiro fez o gol. Olha, já estou recebendo aqui o deputado Botelho. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde novamente, tudo bem? Não sabia qual é o time do deputado Botelho? Eu sou botafoguense. Botafoguense. Tá com a cabeça inchada, então. Sou anti-flamenguista. Não, que isso. Um abraço pra vocês, foi bom. Todo botafoguense, né? Você não vascaíno, tá bom, viu? Eduardo Botelho, deputado, bem-vindo, obrigado pela sua presença aí. Essa semana promete ser uma das semanas mais importantes do ano de 2017 na Assembleia Legislativa, ou pelo menos é a semana que vai dar início a uma série de discussões importantes que alguns apontam até como discussões bombásticas. Como é que a Assembleia está preparada para lidar com essas temáticas? O pessoal fala pauta bomba, né? Não é pauta bomba, é pauta necessária, né? Que nós temos que discutir. E o parlamento não pode fugir disso, né? Então nós estamos aí prontos para essas discussões. Vamos elencar quais são essas pautas, então, bombas ou não, deputado Botelho? Eu sei que vem a reforma administrativa, reforma tributária, enfim, o que está vindo por aí? O que vai significar isso para as pessoas que estão nos assistindo nesse instante? Não, nós temos aí a pauta reforma tributária, uma reforma importante em que o governo hoje existe mais de 2.000 assim, decretos, um em cima do outro nos tributos de Mato Grosso. E ninguém realmente sabe o que ele tem que pagar direito, ninguém sabe qual o benefício que pode ter. É um emaranhado de leis. Então isso precisa ser reformado. E nós estamos aí trabalhando nisso desde o ano passado. E agora o governo deve mandar um projeto para finalizar isso até julho. Nós esperamos finalizar esse projeto. Nós já estamos vendo alguns deputados, eu até cito o nome da deputada Janaína Riva, já dizendo que esse momento não é o momento mais adequado para se discutir esses temas, essas pautas, porque a Assembleia não está preparada para discutir, o governo do Estado também não está preparado para discutir, e há um pequeno grupo, eu posso assim dizer, estão se preparando para impedir o andamento dessas discussões na Casa de Leis. Isso faz parte do parlamento. Eles estão num bloco de oposição e evidentemente que eles têm que se aglutinar e fazer o papel deles. E eles estão fazendo isso muito bem. E outro bloco é o bloco do governo, que está aí trabalhando para fazer essas reformas. Agora, eu acho que a Casa está sim preparada para discutir isso e nós vamos colocar em discussão. Agora, ela faz o papel dela e os líderes do governo, o pessoal, faz o papel deles de defesa do projeto. E é isso que é o parlamento. É o embate de ideias, é a troca de... Se todo lá tivesse tudo apoiando, não seria muito legal. O legal é assim, ter o prós e o contra. Agora, o senhor fala, a Assembleia está assim preparada para discutir essas matérias que são polêmicas, não é? Deputado, 2018, um ano eleitoral, um ano onde muitos dos deputados que ali estão vão disputar a reeleição. Essas pautas sendo complicadas do ponto de vista da opinião pública, muitos deputados tendem a recuar ou não enfrentar situações difíceis, como, por exemplo, votar a favor de algo que seja impopular. A Assembleia está preparada nesse sentido? Os deputados estão preparados, conscientes de que o ano que vem vão enfrentar as urnas? Olha, eu tenho dito o seguinte, Paulo. Nós temos que fazer essas discussões. Eu vou falar um exemplo para você. A questão da Previdência. Ora, a Previdência está quebrada, ela não aguenta mais 5 anos. Aí nós não vamos tomar nenhuma medida agora, vamos ficar quietos porque nós temos eleição ano que vem. Vamos fazer igual o PT fez na eleição de 2013, que sabia que o país estava entrando por um rumo sem volta
e não fez nada porque tem eleição em 2014 para ganhar. E ganhou a eleição. Mas olha o resultado. Então nós não podemos passar por isso, nós temos que discutir, nós temos que reformar agora para nós termos dias. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer na Assembleia, então. O senhor vai colocar para discutir? Não, nós vamos discutir, sim. Os deputados têm que discutir. Isso é função nossa. Nós não podemos ficar de braço cruzado. É porque tem eleição ano que vem, não vamos fazer mais nada, deixa como está para ver como é que fica. Nós não podemos seguir por esse caminho. Nós temos que achar as soluções agora para nós ter dia melhor lá na frente. A questão dos gastos públicos, por exemplo, é um outro tema que está sendo discutido, né, e que promete ser espinhoso, tanto para o legislativo quanto para o executivo, né? Como isso está sendo construído junto ao governo do Estado? Bom, isso também é uma... Na verdade, todos os projetos são polêmicos, e essa é uma discussão polêmica, né? Porque você tem duas coisas. Você tem que criar um teto de gasto para o que ele pode gastar, que o executivo pode gastar com o servidor. Mas e os poderes? Os poderes também têm que, a proposta do governo é haver uma discussão em relação ao duodécimo dos poderes, ou então custo primário. O que é esse gasto primário? Salários, são as despesas que ele tem no dia a dia. Haver um balizamento disso, para que não haja o crescimento todo dia, cada hora está aumentando isso. E então o governo, a ideia é fazer um teto para todos, que haja o teto para os servidores públicos do Estado, mas também que haja um certo controle nos duodécimo e no gasto dos poderes. Deputado, o que depende do governo federal? O governo também trava lá no âmbito federal discussões na reforma da Previdência, por exemplo, essa questão dos gastos. O que depende, o que Mato Grosso depende da União para que possa, então, incrementar aqui e implementar essas medidas passando pela Assembleia Legislativa? Não, na verdade é o seguinte, o que está se aguardando aqui, na verdade, é só a reforma tributária. A reforma da Previdência, aliás. Por quê? Porque isso realmente está sendo um projeto discutido lá. E pode ser, eu acho que está fora de cogitação, mas pode ser que se coloque nesse projeto todos os estados. Aí não precisaria passar pelas assembleias. Isso é uma discussão. Mas parece que lá eles não vão fazer isso, eles vão deixar fora os estados e cada estado que se resolva com as assembleias e com os seus problemas. Os estados brasileiros, eles fizeram um acordo, até assinaram um compromisso com o governo federal de, quanto à questão dos gastos, fazerem a sua parte. Esse fazer a sua parte, a gente lê como se fosse ajustar, para evitar, não é, um colapso maior do que o que se avizinha, ou que se está aí. Muita gente fala que estamos vivendo uma grande crise. E aí, aqui no estado de Mato Grosso, há muito que se enxugar na sua avaliação? A máquina do estado do governo, a máquina do governo de Mato Grosso precisa ser enxugada? Eu estou falando de gastos com servidores, não efetivos, né? E outros gastos a mais. Isso está, na sua avaliação, está passando do limite? Tem como enxugar isso? Não, eu não diria que está passando do limite, mas vem crescendo e nós precisamos botar um freio. Um freio nisso. Hoje está suportável, o Estado está aguentando, está pagando salário, então está aguentando. Mas se nós não fizermos nada e continuar no crescimento que está aí, daqui a pouco o Estado, nós vamos chegar à condição do Rio de Janeiro. E nós não vamos ter condições de pagar o salário. O governo do Estado alega que mais de 55% hoje do que se arrecada no Estado está sendo utilizado para pagamento exatamente da folha de pagamento dos servidores. E há quem diga até que esse dinheiro não está dando e que parte do FETAB, que deveria ser usado para outros fins, para atender os municípios, está sendo utilizado para pagamento da folha também. E é verdade. O senhor confirma isso? É verdade. O que acontece? Se você pegar todos os poderes, vamos colocar, a arrecadação é uma só. O dinheiro é de uma só fonte, que é do pagador de impostos e tal. Aí aquele dinheiro arrecadado, o Estado divide. Ele tira a parte do município, passa para o município. Aí ele tira dos poderes e passa para os poderes. Tirando a parte do município, do que fica para o Estado e para os poderes, só para você ter uma ideia como é que está a situação. 70% é gasto com salário. Se você considerar todos os poderes como sendo um só, isso dá 70%. Mas isso já não incorre exatamente não, na lei de responsabilidade? Porque é separado, né? Porque Sim. é separado. Tem o poder legislativo, o judiciário, tal, o MP, que são separados. Uns são poderes, outros são entidades
independentes, como é o caso do MP, do TC, mas eles recebem separado. Mas quando você junta tudo isso, dá 70%. Chega a 70%. Chega a 70%. É um número absurdo. Então, é um número muito grande. Nós precisamos, assim, é suportável isso hoje? É suportável, mas nós precisamos achar um ponto nisso, porque daqui a pouco nós vamos chegar numa situação... Mas não pode ser considerado suportável, né, deputado? Porque está usando o dinheiro do FETAB. E o dinheiro que deveria estar... Mas ainda está conseguindo pagar. Sim. E se nós não fizermos nada, vai chegar ao ponto que não vai conseguir pagar, nem com o FETAB, nem... sem o FETAB não vai pagar se nós não fizermos nada. Mas é legal isso? É legal você usar dinheiro do fundo ou dos fundos, que não é só o FETAB, para pagar servidor? Não, mas isso daí ele usa como empréstimo, né? Ele vai ter que devolver esse dinheiro. Que ele não está fora do orçamento que ele está usando do FETAB, que era para rodovia, e ele está usando para salário, ele vai ter que devolver. Então, no fechamento do caixa anual, ele vai ter que fazer essa devolução para o FETAB. Deputado, eu queria perguntar para o senhor também, como presidente da Assembleia Legislativa, tem uma conta que na minha avaliação e de muita gente não bate. Por exemplo, a Assembleia vive nas discussões com o Estado, com o Executivo, no sentido de ajustar os duodécimos dos anos seguintes, não é? Certo. E aí... A Assembleia Legislativa, sob a sua gestão, acaba de anunciar, a devolução de dinheiro ao longo de alguns anos, 80 milhões, salvo engano, para o governo. Ou seja, eu preciso que você cumpra comigo, governo, né? Mas eu tenho dinheiro para devolver. Como que é isso, na verdade? Aí? O orçamento ele é constitucional. Então tem um limite. Por exemplo, a Assembleia Legislativa ela recebe 3,5% do orçamento do Estado. É constitucional. O Tribunal de Justiça recebe 7,5%. Isso é constitucional. Agora, o Tribunal, por exemplo, de Justiça, eles têm várias comarcas, eles têm custos aí que não tem como diminuir. Sim. A Assembleia Legislativa, por um acordo feito com os deputados, por nós entendermos que o momento é o momento que todos têm que dar uma contribuição, nós fizemos um ajuste lá dentro que vai proporcionar essa devolução. Que vai dar essa questão... 80 milhões. Nós podemos devolver 80 milhões, talvez até mais. Agora, isso também parte muito da questão da gestão também. Sim, a gestão, uma gestão controlada, uma gestão que nós estamos levando. Lógico. Se você fizer lá, você gasta. Você já viu sobrar dinheiro? Dinheiro não sobra em lugar nenhum. Em casa não sobra. É, assim. Dinheiro, se chegar lá, para você tanto, você gasta tanto. Chega numa... A questão... o problema é você gerir isso, fazer o que nós fizemos lá. Nós chamamos todos os deputados, gente. O momento é de crise, nós precisamos fazer uma economia, nós precisamos cortar coisa aqui que é importante. É importante, por exemplo, audiências públicas é importante, lógico que é importante, mas cada deputado tinha direito a 3 fora da Assembleia, nós reduzimos para 1. Isso é um custo danado, porque vai equipe de televisão, você paga tudo. Então nós diminuímos tudo isso. Nós instituímos o controle de combustível através de cartões magnético e tal, diminuímos a cota. Então, tudo isso são formas que nós fizemos lá para diminuir custos. E esses 80 milhões aí, eles vão ser carimbados, ou seja, eles terão que ser investidos num determinado setor? Sim, o que nós estamos propondo? Que esse dinheiro seja investido em pequenas obras. Quem que vai indicar essas pequenas obras? O deputado. O deputado está lá na base, ele vai indicar, olha, eu vou devolver, vamos dizer assim, proporcional, 4 milhões para cada um, vamos supor que dê 4 milhões. Ele decide, tem deputados que falam, não, eu quero que use esses 4 milhões que está sendo tocado. Reforma de uma escola, para a saúde. Tem alguns que estão destinando para a saúde. Sim. Então, tá bom, nós só ficamos em 2 polos, saúde ou asfalto. Certo. E a maioria está optando por asfalto, mas tem alguns que já optou pela saúde. Agora, saindo desse assunto aí, Paulo, a questão da região onde fica a área de Ricardo lá. Ricardo Franco, a região oeste do estado, município próximo do município de Pontes e Lacerda. Nós vimos agora as discussões que aconteceram na Assembleia Legislativa e num depoimento na semana passada que nós mostramos aqui, Paulo, o deputado disse que esse assunto está superado, encerrado, não vai ter mais votação. Houve um encaminhamento, né? E ninguém vai mexer naquela área, muito pelo contrário, vão regularizá-la de fato e fazer com que ela tenha o seu propósito original, né? Mas eu ainda fiquei com dúvida, porque eu percebo que há deputados ainda muito interessados em que aquilo, obviamente, seja remexido novamente. Redimensionado, por exemplo? Principalmente os deputados lá da região oeste, né?
corremos o risco ainda de ter esse assunto trazido para a discussão e sofrer algumas mudanças, deputado? Olha, o que eu diria para você é o seguinte: acabar com o parque fora de cogitação. Não é isso que a Assembleia queria, não é isso que a Assembleia quer, não é isso que o povo quer, não é isso que nós temos que fazer. Uma vez que esse parque é importante para a preservação, e esse parque já deu dinheiro para Mato Grosso. O BIR de Pantanal, aqueles empréstimos grandes que foi feito no governo Dante de Oliveira, que foi idealizado pelo governo Jaime Campos, foi Jaime Campos que fez e quem executou foi Dante, mas na hora da execução, que tinha o dinheiro vindo, eles exigiram que criasse um parque. Aí se criaram aquele parque e veio para cá quase 300 milhões de dólares. Então, nós já ganhamos com esse parque. E nós ganhamos hoje com vida de preservação daquilo que é a fauna e a flora que está sendo preservada. Então, destruir, acabar com o parque, fora de cogitação. Redimensionar. Redimensionar é possível num estudo que vai estar sendo feito entre o Ministério Público e o Governo do Estado, porque existe lá uma área, 158 mil hectares, existe algo assim em torno de 30 mil hectares, que é a área já antropizada, que é a área que já está totalmente feito pastagem, que já foi totalmente desmatada, que já estava, por sinal, na época, já estava, essa área, algo em torno de 30 mil hectares, já estava. Então, isso daí... Mas existe recuperação, deputado, me desculpe, mas mesmo que ela já sim, esteja... Sim, mas se existir uma área paralela a ela, isso eu não sei se existe, eu estou dizendo, se existir uma área paralela a ela, na mesma quantidade, que está totalmente sem degradação, por que não mudar? Você vai pegar um que já está destruído, você tem um que você pode preservar. Que está lá ainda in natura. Então essa é a discussão. Agora, isso daí o Ministério Público vai acompanhar, o doutor Scalop está muito em cima disso, ele é um homem... Marcação cerrada ali. Ele é aquele zagueiro que marca cerrado mesmo, não dá espaço para nada. Então, acompanhando, e nada vai ser feito ao RP, nada vai ser feito... Esse é um trabalho para quanto tempo aí? Nós temos aí no TAC, ficou um prazo aí de 26 meses, até 26 meses, mas pode ser feito antes, para o governo preparar todo esse estudo de manejo, estudo de recuperação de área, todo esse estudo aí junto com o MP acompanhando e apresentar para a Assembleia. Pode perguntar para o deputado, aí fique à vontade com relação à questão da CPI, o desfecho dela. Você já perguntou, já deu a deixa aí, deputado Botelho, muita polêmica e um encaminhamento que deixou aí algumas dúvidas, não é? Afinal de contas, o senhor mesmo, eu sou testemunha disso, que o senhor chegou no Wilson Santos, que é hoje deputado, mas daqui a pouco volta para a Secretaria de Cidades. O senhor chegou nele, disse: Wilson, cuidado com essa empresa Aconselhou. aí. Cuidado com esse consórcio aí, que ele já mentiu para o governo. Mesmo assim, vocês parlamentares foram lá, aprovaram por unanimidade esse relatório que recomendava um monte de coisa e apontava falhas graves no consórcio VLT. Sim, mas as falhas foram apontadas. Os erros foram tudo apontados, ninguém passou mão nisso. A única coisa que houve entendimento, e aí que teve a polêmica, é em relação à recomendação do consórcio, ficar ou não. Só isso. Mas o governo entendeu que, para ele tocar essa obra, ele tinha que tocar com esse mesmo consórcio. Se for trocar o consórcio, ficar na justiça, a justiça você não sabe quando que tem, já tem 3 anos quase na justiça. Sim. Isso pode ficar mais 5 anos, e daí? Isso vai encarecer mais, vai haver perca, porque muitos equipamentos aí parados... Mas se a justiça disser assim, ó, seu governador Pedro Taques, o senhor não pode seguir, em hipótese alguma, aquele consórcio, aí tudo estaca zero? Aí ele volta, ele volta para o plano B, vai ter que licitar outra empresa. Pois é, isso que eu estou perguntando, o plano zero seria esse. Desde que haja liberação da justiça para que se faça essa licitação. Deputado, para a gente, nosso tempo já Agora, só para encerrar esse assunto, eu recomendei para o Wilson que tomasse cuidado com a empresa. Eu disse, essa empresa daí já mentiu aqui. Que cuidado que é esse aí? Cuidado é o seguinte, a gente que é na roça, eu vou falar para você o exemplo da roça. Você vai sair para campear um gado, o cara fala, olha, vai ter esse cavalo aqui para você nele, mas cuidado, esse cavalo é ligeiro, você monta nele e vai segurando e vai esperto, porque ele não é de brincadeira. Então qualquer coisa ele pula, derruba você. Wilson Santos, deputado Wilson Santos, cuidado com esse cavalo chamado concessionário. Cuidado, esse cavalo CR Almeida. Cuidado com esse cavalo CR Almeida,
porque esse cavalo pode te derrubar. Ouça o conselho aqui no deputado Botelho. Nesse sentido aí, Agnello e deputado, nesse sentido aí, o próprio deputado Oscar Bezerra já deu a dica lá da tribuna, dizendo assim, gente, para esse consórcio pegar esses 300 milhões aí, não é? E sumir, sumir no mato aí. Aí cabe agora, e aí que eu falo a questão do cuidado, cabe agora o secretário das cidades tomar algumas precauções, ele não liberar esse dinheiro de uma vez, ele liberar parcelado enquanto eles vão tocar na obra. Através das medições, né? Aí cabe, são vários, aí é que estou falando da questão do cuidado que ele tem que tomar, para não chegar, vou entregar 300 milhões para você, é perigoso. Deputado, eu antes que o Agnello me mande correr, nos despachos daqui, né, porque o horário ali, eu queria que o senhor fizesse um breve comentário sobre duas situações. A primeira, a questão do título ao Lula, título de cidadão mato-grossense. Já foi cancelado? Se não foi, como é que vai ficar o encaminhamento disso? E o segundo assunto, né, havia ali na Assembleia discussão sobre a criação de uma verba indenizatória para assessores de imprensa e etc. e tal. Isso já não está discutindo mais. Por quê? Bom, então vamos falar primeiro do Lula. O Lula. O dia que houve a votação no Lula, foi uma votação assim, muito rápida, ela já tinha passado na Comissão de Constituição e Justiça, então a gente entende assim, que não há nenhum impedimento legal para dar o título, existe um impedimento político, aí sim. Mas como lá na casa todo mundo vota, assim, por questão de companheirismo, vota no que eu indico, acabou que eu, naquele dia, não li o nome do Lula. Era muita gente, era muita coisa para ser muitos projetos, e eu querendo votar os vetos, e acabamos passando. E o deputado Daltinho pediu para rever isso. E eu analisei, revi e entendi que o melhor caminho era cancelar isso. Houve cancelamento. Agora cabe ao deputado Barranco reapresentar novamente. E aí sim haver uma discussão bem clara com os deputados. Estamos aqui votando o título de cidadão mato-grossense para Lula. Quem que vota contra e quem que é a favor. Discussão genuinamente política. Aí discussão é política, porque legalmente não tem nada que impeça. Ele não foi julgado por nada, ele não está, para você ter uma ideia, ele não está nem indiciado em nada. Ele está sendo investigado, ele não foi denunciado. Sim. A denúncia, ela é um passo depois da investigação. Investiga primeiro. E até condenação. Aí investigou. Condenou. Confirmou que tem um fato, aí vai para a denúncia. O juiz, quando aceita a denúncia, aí sim você já passa a ser processado. Então ele não está nem nessa fase, ele está sendo investigado. Então não tem assim, legalmente, não tem nada que impeça. Existe sim político, de você entender que não, ele está sendo muito acusado aí, ele foi mal e nós não vamos dar o título. Aí essa é uma discussão. E a verba indenizatória de R$6 mil para assessor de imprensa na Assembleia? Então, a verba é o seguinte, nós entendemos que o salário de assessor de imprensa na Assembleia e de assessor jurídico, que é o salário em torno de 5 mil, havia uma reclamação em relação ao salário, então nós entendemos de colocar isso. Mas houve uma opinião pública aí muito assim... E da OAB também? E da OAB. Então nós entendemos retirar, então nós retiramos e cancelamos, não está mais em discussão e não vai ter esse Para a gente encerrar, rapidinho, nosso tempo já estourou e eu quero agradecer ao senhor pela presença. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão do PSB nacional com o PSB de Mato Grosso, o senhor que faz parte do partido e que hoje tem uma direção destituída e vocês têm uma reunião hoje, se não me engano, para tratar a respeito disso, que vai estar sendo encabeçada pelo deputado federal Fábio Garcia e Adilton Sacchetti. Isso. Bom, nós vamos discutir isso, né? Na minha opinião, foi uma decisão aloprada lá do Diretório Nacional, destituir todo mundo aí. E também destituiu o Fábio. Eu acho que foi uma decisão precipitada e, na minha opinião, errada, essa destituição. Então mas o Fábio Garcia esteve lá conversando com todos e nós vamos ter uma reunião aqui hoje à noite e nós vamos saber o que nós vamos fazer. Nós vamos tomar decisões em conjunto. Em bloco. Pode haver uma debandada? O deputado Oscar, todos vamos tomar uma decisão junta. Pode haver, sim, se eles não haver o entendimento da recondução do Fábio Garcia, é possível sim. O primeiro passo seria sair do partido, se houver, não é? Porque trocar de partido nesse instante não tem nesse instante não, mas nós temos a prerrogativa de ficar sem partido até março do ano que vem, aí a gente filia a partir de março, que tem uma janela da Constitucional. Bom, só para concluir aqui, para complementar, melhor dizendo, a fala, o PSB Nacional está se manifestando favorável à
continuidade de Fábio Garcia. Quando eu digo PSB nacional, eu estou falando de deputados federais, grande parte das lideranças do partido, né? A bancada federal é favorável à permanência de Fábio Garcia no PSB, contrariando a direção maior do partido. Obrigado pela sua presença, um grande abraço, obrigado, viu, deputado? Um abraço. Paulo, obrigado aí, viu? Botelho, obrigado por atender nosso convite de vir aqui falar conosco.